viram como é que a gente faz equações da reta e equações do plano no espaço, né? Viram as equações paramétricas, vetorial, simétricas da reta, equações paramétricas do plano e a equação geral do plano e a relação com aquele vetor normal lá, tá? Então, é muito importante que vocês saibam bem o conteúdo da aula anterior, porque a gente vai usar tudo aquilo aqui. Então, em diversas situações, vai ser dada a equação de um plano e eu vou precisar tirar um vetor normal, um ponto que pertence a esse plano, ou a mesma coisa a partir de equações paramétricas, ou até informações de uma reta a partir das equações. Então, é muito importante que vocês estejam sabendo aquela parte, para que aqui a coisa não fique muito confusa, tá? Eu vou tentar ir explicando sempre o que for necessário para não deixar ninguém perdido, mas, de novo, se vocês tiverem alguma dúvida, pode avisar, certo? Beleza, deixa eu pegar minha fila aqui. Então, a gente vai começar hoje vendo posição relativa e distância, não necessariamente nessa ordem, porque eu coloquei essa ordem mais por uma questão de simplicidade, e eu coloquei esses conteúdos todos juntos num bolo só, para a gente ir fazendo. Tá? Então, a gente vai atrás de cada uma das situações, por exemplo, a gente vai ver como é que calcula a distância entre dois pontos, distância de um ponto a uma reta, e aí quando chegar em reta a gente vai precisar falar da posição relativa entre retas, então eu vou discutir um pouco de posição relativa, antes de falar de distância e por aí vai. Então a gente vai fazer tudo isso num bolo só. Primeiro, vamos começar com parte de... vamos começar pelo grau de complexidade, né? O grau mais simples de complexidade que a gente pode começar é a partir da distância entre dois pontos, que não é novidade, porque a gente sempre trata dessa forma, que a distância entre o ponto A e o ponto B é a norma do vetor AB, inclusive é assim que a gente define a norma de um vetor, né? É o comprimento dos segmentos orientados que representam, né? Então, a distância de A para B é exatamente o comprimento do vetor AB, e aí, se eu sei as coordenadas do ponto A, sei as coordenadas do ponto B, eu consigo extrair as coordenadas do vetor AB, e aí é só jogar na fórmula, né? Fica a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, mais z2 menos z1 ao quadrado. Então, é assim que a gente calcula a distância entre dois pontos, tá? Então, por exemplo, aqui, eu coloquei o ponto A igual com coordenadas menos 1, 3 e 2, o ponto B com coordenadas 5, menos 1 e menos 4. Então, a distância de A até B é a raiz de 5 menos 1 ao quadrado, mais menos 1 menos 3 ao quadrado, mais menos 4 menos 2 ao quadrado. E aí tira a raiz de tudo, e o resultado disso vai dar 5 mais 1, 6 ao quadrado, 36, mais menos 1 menos 3, menos 4 ao quadrado dá 16, mais menos 4 menos 2 menos 6 ao quadrado dá 36, soma, tira a raiz quadrada, isso vai dar a raiz de 88, se eu não estiver enganado. Se eu errar alguma coisa aí, vocês avisam. Beleza? Então é simples, é assim que a gente calcula a distância entre dois pontos, e a gente pode usar essa fórmula para resolver outros tipos de problema, como aqueles que a gente viu no plano envolvendo lugar geométrico, né? Encontra o lugar geométrico dos pontos que satisfaz determinada propriedade envolvendo distância. E aí você pode usar essa fórmula também para esse tipo de problema, tá? Agora vamos passar para a distância de um ponto a uma reta, tá? E aí é onde a coisa fica um pouco diferente do plano, né? No plano a gente tinha uma fórmula bem bonitinha lá que se aplicava, né? Você colocava o módulo da equação geral do plano, da reta, dividido pela raiz de A2 mais B2 e estava tudo certo. O grande problema aqui é que eu não sei se vocês perceberam, mas na aula passada eu não falei de equação geral da reta. E tudo isso por quê? Porque não existe equação geral da reta no espaço. No espaço a gente só tem equações paramétricas, equação vetorial, equação simétrica e algumas outras que são variações
dessas aqui. Se você for no livro, ele diz equações reduzidas da reta, mas, no geral, é uma variação das equações paramétricas. Então, o mais perto que a gente chega de uma equação geral são as equações simétricas, que não vão trazer as informações que a gente precisa para calcular a distância ou usar aquela fórmula lá. Então, aqui a gente vai ter que desenvolver um outro mecanismo para calcular. O mecanismo que a gente usa para calcular é o seguinte. Então, digamos que a gente tem aqui um ponto P. Da reta R, eu tenho os pontos A, o ponto A e o vetor diretor, que é o vetor R, tá certo? Então, se eu partindo de A andar na direção de R, eu obtenho esse ponto B aqui. E aí, eu vou olhar com bastante calma para esse triângulo aqui. A, P, B. Tá? Quem seria a distância de P até a reta R? A distância de P até a reta R seria o comprimento da altura desse triângulo relativa ao vértice P, né? Então, aqui é perpendicular. Esse segmento tracejado em vermelho é o que seria a distância do ponto P até a reta R. Mas observe o seguinte. Se eu olhar para esse triângulo e eu calcular a área dele, a gente conhece pelo menos duas formas de calcular a área de um triângulo. A primeira forma que é a mais usual, que é a que a gente vê no colégio, é o quê? É comprimento da base vezes a altura dividido por 2. Né? Só que se eu considero o segmento AB como sendo a base, então vai ficar assim, comprimento da base, que é a norma de AB, vezes a altura, que é a distância que eu estou procurando, lembra? Dividido por 2. Por outro lado, a gente viu nas aulas passadas uma nova maneira de calcular a área envolvendo produto vetorial. A gente viu que a área de um triângulo determinado pelos vetores U e V é o módulo, a norma do produto vetorial de U com V dividido por 2. Só que aqui eu vou usar que vetores? Eu vou usar o vetor AR, desculpa, o vetor R, e eu vou usar o vetor AP. Tá? Então, a área desse triângulo vai ser igual à norma de R vetorial AP dividido por 2. Como essas duas maneiras de calcular a área tem que dar o mesmo resultado, é óbvio, então eu posso comparar essa expressão com essa e ver o que é que eu ganho com isso. Então, se eu igualar só essas duas expressões e isolar o D, que é a distância que a gente está procurando, a gente fica com o seguinte. Fica que a distância de P até a reta R é exatamente... Bem, primeiro eu posso multiplicar por 2 dos dois lados, e aí eu passo a norma de AB, que é R, né? Eu passo dividindo. Então, vai ficar norma de R vetorial AP dividido pela norma de AB, que no fim das contas é o vetor R. Então, essa é a fórmula que calcula a distância de um ponto a uma reta. Tá certo? A gente não vai usar essa fórmula só aqui, a gente vai usar ela mais na frente também, porque os casos mais complexos vão acabar se reduzindo às situações mais simples. Então, é importante saber essa fórmula aqui do cálculo da distância de um ponto para uma reta e da distância de um ponto para um plano. A gente vai usar isso depois. Tá bom? Alguma pergunta? Então, vou seguindo. Então, como exemplo, calcule a distância do ponto P até a reta x igual a menos 1 mais 2t, y igual a 2 menos t, e z igual a 3 menos 2t. A primeira coisa que você observa, se você voltar para a fórmula aqui, é que o que é que eu vou precisar da reta para resolver a minha questão? Eu vou precisar do vetor diretor, que está aqui, e eu vou precisar de um ponto que pertence à reta, que no caso aqui é o ponto A. Se eu conseguir ter essas duas informações, sabendo quem é P, claro, é só jogar na fórmula e aí eu consigo calcular a distância. E é isso que a gente vai fazer primeiro. É até uma boa prática quando você tiver problemas que envolvem a equação da reta, a equação do plano, você tirar essas informações básicas antes de partir para resolver o problema, por uma questão prática mesmo, de você saber aonde estão as informações. Então, da reta R, eu consigo tirar fácil um ponto
que pertence à reta R, né, que são os termos livres das equações paramétricas, são eles menos 1, 2, 3. Então, esse ponto aqui é um ponto que pertence à reta R. E eu posso tirar também um vetor diretor, né, um vetor paralelo a R, que são justamente os coeficientes de T nas equações paramétricas, que são 2, menos 1 e menos 2. Como eu sei já quem são as coordenadas de P, eu posso já aplicar a fórmula da distância, que é a distância de P até R é norma de R vetorial AP dividido pela norma de R. Para a coisa não ficar muito embolada, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui embaixo a conta de cada um dos elementos envolvidos nessa expressão e vou jogar só o resultado no final para ficar bonitinho. Tá? Então, se eu tenho P, tenho A, então eu tenho as coordenadas do vetor AP, né, que é P menos A. Então, vai ficar 2 mais 1, 3, 1 menos 2, menos 1, e 4 menos 3, 1. Esse é o vetor AP. Para calcular a P vetorial R, eu posso usar aquele determinante grandão ou eu posso usar aquela formulazinha, aquele método prático, né, que você coloca as coordenadas do primeiro vetor, 1, 3, menos 1, coordenadas do segundo vetor, que são menos 1, 2, 3, menos 1, 2, e aí vai calculando determinante a determinante. Esse aqui vai dar menos 3, menos 2, menos... Como é? Menos 3, menos 2... Espera aí que eu tô parecendo que eu fiz alguma coisa errada aqui. Fiz uma coisa muito errada porque eu botei o ponto no lugar do vetor diretor. Deixa eu corrigir aqui. Aqui eu tenho que botar R. Né? R é 2, menos 1, menos 2, 2 menos 1, perdão. Então aqui vai ficar determinante desse pedaço aqui, que é 2 mais 1, 3. Agora está fazendo sentido. 2 mais 6 dá 8. E por último, aqui no final, tem menos 3 mais 2 dá menos 1. Então tá aí a P vetorial R. Para concluir, só falta calcular a norma. Perceba que aqui eu botei a P vetorial R no lugar de R vetorial AP, mas não tem problema, porque o que eu vou querer é a norma. E quando eu troco a ordem no produto vetorial, eu troco só o sentido do vetor, não modifica a norma. Então, eu vou calcular desse jeito mesmo, não vou corrigir, não. Então, norma de AP vetorial R vai ser raiz de 9 mais 64 mais 1, que dá exatamente raiz de 74, e norma de R, que é raiz de 4 mais 1 mais 4, que é raiz de 9, que dá 3. Portanto, a distância do ponto P até a reta R é exatamente raiz de 74 dividido por 3. Tá bom? É uma fórmula que é um pouco complicada de aplicar. Não é aquelas fórmulas diretas que você só coloca o valor de x. Não, o valor de x, y e z que você coloca aí, na verdade, são as coordenadas do ponto, as coordenadas do vetor. Tem que fazer o produto vetorial, mas assim, é fácil. Tá? Você sabendo o que fazer, é só você fazer cada conta à parte e jogar os resultados. Uma sugestão que eu dou a vocês é que toda vez que vocês forem usar alguma dessas fórmulas para cálculos de distância, faça para ficar mais fácil memorizar, né? Sempre escreva a fórmula. Escreva a fórmula no papel toda vez que for usar.
porque aí você memoriza mais rápido, assim. Eu digo isso porque eu sou uma pessoa que tem uma memória muito, muito fraca, e eu sempre evito decorar qualquer coisa. E aí uma maneira que eu encontrava de decorar as coisas que eu precisava era fazer isso, sabe? Toda vez que você usa, você escreve. Chega um momento que você enche o saco de tanto escrever, aí você já tá sabendo da forma, tá bom? Alguma pergunta? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Professor, Diga, Daniel. como a gente vê aí, a menor distância do ponto para a reta, aquele segmento perpendicular, né? Isso, Aí deixa eu botar a figura aqui. o senhor pegou o vetor R, que é o vetor diretor da reta, Uhum. certo? Eu podia pegar qualquer outro vetor, assim, podia pegar um múltiplo, né? Porque De eu R? pensei, Podia. eu Mas, pensei o seguinte, se eu mudar a diga. posição relativa dele, né, na reta, Hum. como eu estou na posição para uma reta, a posição do vetor também não ia mudar, né? De um outro vetor Ia, diretor. mas deixa eu só fazer uma conta aqui para ilustrar. Vou aumentar uma página aqui. Perceba o seguinte: a fórmula é assim, né? A fórmula é norma de R vetorial AP dividido por norma de R, né? Veja o que acontece se eu trocar R por um múltiplo de R. Se eu trocar R por lambda R, vai ficar assim. Vai ficar norma de lambda R. Deixa eu botar um parêntese para não ficar confuso. Vetorial AP dividido por norma de lambda R. Aí vamos com calma. No numerador, no produto vetorial, o lambda ele pode multiplicar o resultado do produto, né? Então fica norma de lambda vezes R vetorial AP. E no denominador, eu consigo tirar esse lambda, ele sai em módulo, né? Porque a norma de lambda R é módulo de lambda vezes a norma de R. Quando eu fizer essa mesma coisa que eu fiz no denominador aqui em cima, né? Colocar o lambda para fora, vai ficar módulo de lambda vezes norma de R vetorial AP dividido pela norma de R vezes o módulo de lambda que eu esqueci de colocar aqui. E aí eu posso cortar módulo de lambda com o módulo de lambda. Resumo da obra. Se eu trocar R por um vetor que seja paralelo a R, isso não vai alterar a distância. O resultado vai ser o mesmo, tá vendo? Vai dar exatamente o mesmo que está aqui. Tá? Isso, de certa forma, muda o triângulo, mas se você olhar para a figura, veja que se eu botasse outro vetor R aqui, o triângulo ia mudar bastante, a área desse triângulo ia mudar, mas a altura do triângulo relativa à base não ia mudar, ia continuar sendo a mesma. E é a altura que a gente quer, não é o triângulo. Entendeu? Beleza. Pronto. Então, vamos continuar. Agora, a gente vai para a distância de um ponto até um plano. Tá? Então, para isso, imagine que você tem um ponto P e um plano π, certo? Desse plano π, digamos que a gente saiba um ponto que pertence a esse plano, e eu sei uma direção normal. Tá? Essa direção normal a gente pode tirar, por exemplo, da equação geral, ou a gente pode tirar o produto vetorial de dois vetores paralelos ao plano. Tá? Tem várias formas de obter esse vetor normal, e são, de certo modo, maneiras bem intuitivas. Então, como é que eu posso fazer para calcular a distância de P até o plano P aqui, como na figura? Ou seja, como é que eu consigo calcular o segmento, né? O tamanho desse segmento aqui que passa por P, né, e é perpendicular aqui ao plano P. É só observar o seguinte: no espaço, dado um plano, existe uma única direção normal a esse plano. Claro que existem infinitos vetores, né? Mas todos esses vetores que são normais ao plano, eles são paralelos entre si. Então você tem uma única direção normal. E aí você pode observar o seguinte: se eu quero saber qual é a distância de P até π, o que eu estou querendo é descobrir o tamanho desse segmento aqui. Eu vou chamar esse ponto aqui de M, de P', por simplicidade, tá? Então o que eu estou querendo saber é o tamanho desse segmento P'. Mas observe que P' é justamente a projeção ortogonal, norma da projeção ortogonal, do vetor AP sobre a direção normal ao plano.
né? Quando eu faço essa projeção, eu tenho o vetor P', e a norma desse vetor é exatamente a distância que eu estou procurando. Então, em suma, a fórmula que a gente está procurando para calcular a distância é exatamente essa que está aqui. A gente só vai fazer mais algumas contas para ver se chega em alguma coisa mais confortável e para deixar a fórmula explícita, de maneira que você só coloque as informações do plano e do ponto para fazer a conta, não precisa encontrar nada, né? Tipo, aqui você ia ter que calcular a projeção, por exemplo. Mas se eu realizar aqui a fórmula da projeção, o que é que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar que a distância de P até P é igual ao módulo do produto interno de AP com N, tudo isso dividido pela norma de N. Então, está aqui, vamos dizer assim, a primeira fórmula que a gente vai usar. Essa fórmula, ela é importante, ela não é a mais simples que a gente vai usar, inclusive a gente deve usar ela em poucas situações, mas ela é muito importante de ser mencionada porque ela não depende de sistema de coordenadas, tá? Norma, produto interno, são coisas estritamente geométricas que existem independente do sistema de coordenadas. Por exemplo, se você souber o ângulo entre os vetores e os tamanhos, você sabe o produto interno. Não precisa de coordenadas. Pessoal, tem alguém que está com falha no áudio ou alguma coisa do tipo? O Euler está dizendo aqui que para ele está falhando. Aqui tá tudo certo. Tá tudo certo? Euler, tenta dar uma ajeitada aí para ver se consegue. Tá? Então, essa fórmula é importante por causa disso, porque ela calcula a distância independente do sistema de coordenadas. Mas é óbvio que se a gente tiver um sistema de coordenadas, a coisa fica um pouco mais simples. De que maneira ela fica mais simples? Então, se eu tiver aqui as coordenadas do ponto P, né, digamos que P, que é o ponto que eu quero calcular a distância, tem coordenadas x0, y0, z0. Se o ponto do plano tem coordenadas x1, y1, z1, e o plano tem essa equação geral que eu coloquei aí, né, x mais by mais cz mais d igual a zero, então, o vetor normal a esse plano é justamente o vetor com coordenadas A, B e C, e aí eu posso usar esse vetor e essas coordenadas todas para calcular a distância. Por quê? Porque aí o produto interno entre AP e N vai ficar o produto interno entre x1 menos x0, ao contrário, x0 menos x1, multiplicado por A, né, mais y0 menos y1 multiplicado por B, mais, eita, vai passar aqui um pouquinho, mas não vamos não, z0 menos z1 multiplicado por C, que é o produto interno entre o vetor AP e o vetor N, né, que é o A, B e C. Se eu multiplicar aqui tudo, eu vou ficar com AX0 mais BY0 mais CZ0 mais, e toda a parte que tem x1, y1, z1, vou colocar aqui, menos A1x, menos AX1, menos BY1, menos Z1. Então, deu isso aí quando eu fiz a conta. E aí a gente observa só um detalhe. Como A, que é o ponto com coordenadas x1, y1, z1, pertence ao plano, então AX1 mais BY1 mais CZ1 mais D tem que dar igual a zero, porque se A pertence ao plano, ele tem que satisfazer a equação geral. Se eu passar esse pedaço todinho aqui para o lado direito, eu vou encontrar justamente o que está aqui. Então, menos A1x1, menos B1y1, menos C1z1, ou menos CZ1, é exatamente igual a D. Então, esse pedaço aqui é D. Portanto, a parte da expressão que tem AP interno N vai ficar AX0 mais BY0 mais CZ0 mais D. Vai ficar só isso. Que é justamente a parte que está dentro do módulo lá na fórmula, né? Está aqui dentro.
Aí agora, quando eu jogar o resultado dessa conta aqui nessa fórmula e botar a norma de n, eu vou ficar justamente com, em cima, módulo de AP interno n, que é AX0 mais BY0 mais CZ0 mais D em módulo, fecho módulo, tudo isso dividido por raiz de A2 ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, que é uma fórmula minimamente familiar, né? Ela parece muito com o modo como a gente calcula a distância de um ponto a uma reta no plano, né? Só que a diferença é que o que aparecia aqui no numerador, né, era a equação geral da reta, onde no lugar de x e y você colocava as coordenadas do ponto. Agora, no espaço, quando eu quero calcular a distância de um ponto a um plano, que eu tenho a equação geral, eu tenho essa fórmula aqui, que é bem parecida. Aqui no numerador, dentro do módulo, eu tenho exatamente o lado esquerdo da equação geral do plano, que é ax mais by mais cz mais d. Só que aí no lugar de x, y e z, eu coloco as coordenadas x0, y0, z0 do ponto e eu quero calcular a distância. E no denominador, raiz de A2 mais B2 mais C2, que é a norma do vetor normal. Beleza? Então, essa fórmula ela é um pouco mais simples, mais fácil de memorizar, por exemplo. Até por causa da similaridade com a fórmula no plano, né? Que a gente já conhece. E aí, vamos fazer um exemplo para ilustrar, que é, eu tenho o ponto 4, 2, menos 3, e o plano pico, a equação geral 2x mais 3y menos 6z mais 3 igual a zero. E aí eu vou calcular a distância de P até π. Como é que eu faço? A distância de P até π é igual a... Que fórmula a gente vai usar? Veja bem, esse caso, como ele já deu a equação geral do plano, e a fórmula que a gente acabou de ver envolve diretamente a equação geral do plano, é melhor a gente usar essa última fórmula que a gente viu. Mas nem sempre a situação vai me dar a equação geral. Ela pode me dar outras equações diferentes. E aí, nem sempre vai ser muito interessante usar essa fórmula, tá? Mas sempre existe a possibilidade de, qualquer que seja a forma que dê o plano, você conseguir tirar a equação geral desse plano com as informações que foram dadas. E aí você pode usar essa fórmula independente. Mas é uma questão de escolha, tá? Em geral, quando vem equações paramétricas de um plano, por exemplo, eu acho mais conveniente usar essa primeira fórmula aqui. Você encontra o n e faz essa conta. Mas, quando já dá a equação geral, essa fórmula aqui de baixo, ela parece um pouco mais tranquila para usar. Mas, de todo modo, eu vou usar essa de baixo mesmo, questões práticas, né? Então, é módulo de A x0 mais B y0 mais C z0 mais D dividido por raiz de A2 mais B2 mais C2. Então, sempre escrevendo a fórmula antes de usar. Então, vai ficar igual a... Então, no numerador, eu repito exatamente o lado esquerdo da equação geral, trocando x, y e z pelas coordenadas do ponto. Então, vai ficar 2 vezes 4, mais 3 vezes 2, menos 6 vezes menos 3, mais 3, e tudo isso dentro do módulo. Tem que tomar muito cuidado para não esquecer do módulo, porque se você esquece do módulo, a resposta pode até dar certa, mas a conta está errada. Tudo isso dividido por raiz de... pronto. De A2 mais B2 mais C2, que é 4 mais 3 mais 36. Então, 4... Eita, mais 3 não, desculpa, mais 9. Mais 9. Então, 36 com 4, 40, com 9, 49. A raiz de 49 é 7. Então, aqui no denominador vai ficar 7. No numerador tem 8 mais 6, 14. 14 mais 18 dá 32. 32 mais 3, 35. Então, vai ficar 35 em módulo sobre 7. Como módulo de 35 é 35, 35 dividido por 7 é 5. Então, a distância do ponto P ao plano π é exatamente 5 unidades de medida. Tá bom?
vale ressaltar só como um último comentário sobre essa parte, que essa fórmula daqui de baixo, ela só funciona quando você tem um sistema de coordenadas, e mais do que isso, quando você tem um sistema de coordenadas ortogonal. Porque no sistema de coordenadas ortogonal é que o produto interno tem essa fórmula e que a norma de um vetor se calcula desse jeito. Então, é mais restrito ainda do que ter um sistema de coordenadas. É restrito ao caso em que você tem um sistema de coordenadas ortogonal, mas como a gente, em geral, vai sempre usar um sistema de coordenadas ortogonal, tá tranquilo. Tá? Alguma pergunta? Beleza. Então, podemos passar para posição relativa e distância entre duas retas, que eu diria que é a parte mais complicada, e aí eu vou passar por ela com um pouquinho mais de cuidado, mas eu acho que do jeito que eu coloquei aqui vai ficar sussa. Para início de conversa, vamos deixar aqui registrado quem são as retas R e S, que a gente vai determinar qual é a posição relativa. Na verdade, a gente vai ver como determinar a posição relativa e calcular a distância. Tá? Então, R, para fins dessa parte aqui, R é a reta que passa pelo ponto A e é paralela ao vetor R. S é a reta que contém o ponto B e é paralela ao vetor S, como está colocado aqui nas equações vetoriais. Então, eu vou separar em dois casos. Por quê? Porque, ao contrário dos casos que a gente acabou de ver, a distância entre duas retas vai depender da posição relativa. Tá? E a gente pode agrupar essas posições relativas de acordo com essa forma que eu coloquei. Tá? Então, primeiro, o que é que acontece quando eu tenho duas retas que são paralelas, distintas ou paralelas coincidentes? Veja só, se os vetores diretores de R e de S são paralelos, tá? Ou seja, o vetor diretor de um é múltiplo do vetor de outro, ou é igual, pouco importa. Então, essas retas só vão ter duas possibilidades de posição relativa. Ou elas vão ter duas posições relativas. Elas vão ser paralelas, uma gaguejada aqui, paralelas, podendo ser uma entre duas coisas, que é paralelas distintas ou paralelas coincidentes. Lembrando que parece meio nada a ver falar em retas coincidentes. É uma mesma reta. Mas do ponto de vista da equação, nem sempre é óbvio que as duas equações são equações de uma mesma reta. Por isso que a gente trata como retas coincidentes. Tá? E, nesse caso específico, sendo as retas paralelas distintas ou paralelas coincidentes, é fácil de calcular a distância. Por que é fácil de calcular a distância? Porque todo ponto de S, por exemplo, eu até coloquei errado aqui, deixa eu corrigir. Todo ponto de S está à mesma distância de R. Tá? Então, se eu penso na distância como sendo a menor distância que eu posso encontrar, a menor distância vai ter que ser essa distância aí, a distância de qualquer ponto de S até R, ou vice-versa. Então, em todo caso, independente se as retas são paralelas distintas ou paralelas coincidentes, você olhou para as equações das duas retas, identificou que os vetores diretores são paralelos, então, o modo de calcular a distância é esse. A distância de R até S vai ser a distância de um ponto de R até S, que a gente já sabe calcular essa distância, a gente acabou de ver como é que faz para calcular a distância de um ponto a uma reta, ou, se você achar melhor, dá também a distância de um ponto de S até R. Então, tem essas duas possibilidades. Independente de serem paralelas distintas ou coincidentes, quer calcular a distância, então você pega um ponto de uma e calcula a distância para outra. Tá? E você pode, inclusive, usar essa distância calculada para determinar se elas são distintas ou se são coincidentes. Como assim? Ora, se elas forem coincidentes, então todo ponto de R está em S. Então, se eu calcular a distância de um ponto de R até S, essa distância vai dar zero. Então, se a distância der zero, você sabe que as retas são paralelas coincidentes. Calma. Se a distância der zero e os vetores forem paralelos. Tá? Então, a gente vai fazer essa observação aqui. Só para deixar mais direto, né? Tem gente que não sai de aula com formato se não tiver uma fórmula. Então, no caso em que as retas são paralelas coincidentes ou paralelas distintas, então a distância de R para S vai ser a norma de AB
vetorial S dividido pela norma de S, que é o que a gente encontra quando a gente joga a fórmula, né, da distância de um ponto a uma reta. E se a gente quiser usar a mesma coisa com B, a fórmula fica norma de AB vetorial R dividido pela norma de R. Esses dois números vão dar a mesma coisa, afinal a distância de todo ponto de uma para outra vai ser sempre a mesma, independente do ponto. Tá? Então, é assim que a gente calcula a distância nesse caso. Só algumas observações, né? Isso que a gente estava mencionando a respeito da posição relativa. Se você viu que os vetores são paralelos, tá? Um é múltiplo do outro, calculou a distância e concluiu que a distância entre as retas é zero, então só tem uma possibilidade, que R e S elas são retas paralelas coincidentes. Né? Portanto, R e S são coincidentes, a gente pode formalizar essa maneira de determinar a posição relativa. R e S são paralelas coincidentes. Se e somente se o vetor R for paralelo ao vetor S e, além disso, o vetor AB, né, que contém um ponto de R e um ponto de S, também for paralelo a R, que no caso é paralelo a S também. Então, todos esses vetores são paralelos. Tudo isso por quê? Porque se a distância deu zero, isso significa que esse numerador aqui da fórmula dá zero. Mas quando é que o produto vetorial dá zero? O produto vetorial dá zero quando os vetores são paralelos entre si. Tá? Então, R e S são paralelos coincidentes, se somente se os vetores diretores são paralelos, e, além disso, se eu pegar um ponto de uma, um ponto da outra, esse vetor que eu encontro unindo esses dois pontos, também é um vetor paralelo a R, que é paralelo a S. Tá? Além disso, R e S são paralelas distintas se somente se o contrário acontece, mas o contrário com ressalva, né? Se R, o vetor R, é paralelo ao vetor S, né? São múltiplos, e AB não é paralelo a R, consequentemente não vai ser paralelo a S também. Tá? Então tem que ter em mente isso. Mas o que descreve direto é o vetor diretor. Se os vetores diretores são paralelos distintas ou coincidentes. Quer saber qual é o caso? Calcula a distância, por exemplo. Se você calcular a distância der zero, então é porque as retas são paralelas coincidentes. Se você calculou a distância e deu diferente de zero, é porque elas são paralelas distintas. Tá bom? Então, por exemplo, tem aqui a reta R, com a equação vetorial x igual a 0, 1, menos 2, mais t vezes 3, 1, menos 1, e a reta S com equações simétricas, x menos 2 sobre menos 3 igual a y menos 1, igual a z mais 1, igual a 1. Então, como é que eu calculo a distância entre essas duas retas? A primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar a posição relativa de alguma forma. Tá? Então, se eu pegar os vetores diretores das duas retas, por exemplo, o vetor diretor de R é quem? O vetor diretor de R é o vetor 3, 1 e menos 1. Já o vetor diretor de S é quem? O vetor diretor de S é menos 3, menos 1 e 1. Por quê? Porque eu estou com equações simétricas, né? Esses denominadores aqui me entregam as coordenadas do vetor diretor. E aí, de cara, eu já observo o quê? Que R é S multiplicado por menos 1. Então, daqui, eu tiro que R e S, as retas, são paralelas, podendo ser distintas ou coincidentes. A gente vai descartar o caso daqui a pouco calculando a distância. Tá? Para calcular a distância, eu preciso pegar um ponto de R e um ponto de S. Eu peguei os vetores diretores, agora eu preciso pegar um ponto de cada uma. Ponto A, que pertence a R, é o ponto com coordenadas 0, 1, menos 2, né, que é esse pedaço aqui da equação vetorial. Esse ponto aqui pertence a R. E B
que pertence a R, ele vai aparecer aqui, né? X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0. Vai aparecer aqui. Então, as coordenadas do ponto que pertence a S são 2, 0 e menos 1. E aí, esse ponto é um ponto que pertence a S. Se eu olhar agora para o vetor AB, o que é que eu encontro aqui como vetor AB? O vetor AB é o vetor 2 menos 0, 2, 0, menos 1, menos 1 mais 2 dá 1. E eu já observo de cara que esse vetor não é paralelo a R. Mas não é um vetor paralelo a R. Então, isso já me diz mais uma informação. Qual é a informação que isso me diz? Isso me diz que R e S são paralelas distintas. Tá? Beleza, André. R e S são paralelas distintas, porque AB não é paralelo a R e, consequentemente, também não é paralelo a S. Então, tudo que eu preciso fazer agora é calcular a distância. Deixa eu só arrumar mais um espacinho aqui, vai ficar meio apertado, mas senão não vai caber. Pronto. Então, agora eu vou calcular a distância. Tá? Eu não precisava saber que elas são paralelas distintas, eu podia partir direto para o cálculo da distância e chegar a essa conclusão, mas eu achei melhor fazer. Então, quem vai ser AB vetorial R? Aí, AB vetorial R, eu vou calcular... Deixa eu colocar a fórmula logo, né, para não dar problema. Então, eu vou calcular a distância de R até S, calculando a distância de A até S, que vai ser norma do produto vetorial de AB com S, dividido pela norma de S. Então, isso vai ser, então, vamos calcular aqui, AB vetorial S vai ser, aí vamos colocar aqui, que eu toda vez esqueço, eu vou colocar aqui, depois eu apago, que é 2. Na verdade, vocês já sabem fazer cálculo de produto vetorial, então eu vou deixar aqui só a resposta mesmo, isso vai dar 0, menos 5, menos 5, depois vocês fazem para confirmar. Norma, calcula a norma de AB vetorial S. Isso vai dar raiz de 25 mais 25, que é 5 raiz de 2. E a norma de S dá raiz de 4 mais 1, que dá... Eu botei até errado aqui na nota que eu fiz. Dá raiz de 4. Ixi, como eu botei coisa errada. Raiz de S é menos 3, agora vai dar 9, mais 1 mais 1. Então, vai dar raiz de 11. Eu até fiz errado aqui. Acontece. Pronto, agora eu tenho todos os elementos envolvidos aí na fórmula, é só colocar ali, e aí a gente chega na expressão, no resultado, que é a B vetorial S em norma é 5 raiz de 2, norma de S, raiz de 11. Então, tá aqui a distância. E, naturalmente, a distância deu positiva, porque a gente já tinha concluído, né, que as retas são paralelas distintas, a distância ela tinha que dar positiva. Não podia dar zero. Tá ok? Então, agora vamos para o outro caso, que é o caso em que os vetores diretores não são paralelos, tá? Então, se me deram lá as informações da reta, você tirou os vetores diretores das duas retas, e aí observou que esses vetores diretores não são paralelos. O que é que você faz?
Então, o que você vai fazer é o seguinte. Quando os vetores diretores não são paralelos, então você tem outras possibilidades de posição relativa. Se fosse só no plano, a única possibilidade restante era que as retas podiam ser concorrentes. Ou seja, as retas têm um ponto na interseção entre elas. Só que como a gente está no espaço de 3 dimensões, a gente ganha uma nova possibilidade. Na geometria plana, todas as possibilidades envolvem as retas estarem contidas no mesmo plano. Só que quando a gente está no espaço, existe a possibilidade das duas retas não estarem contidas em um mesmo plano. Tá? E isso vai acontecer quando as retas forem reversas. Eu coloquei uma figura aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo entender direito. Mas é como se fosse assim, as retas não são paralelas, mas ainda assim elas não são concorrentes, elas não se intersectam. Seria mais ou menos como se elas estivessem em planos diferentes, mas sem serem paralelas. Tá? Eu coloquei aqui um plano da base embaixo, para meio que servir justamente como essa referência, né, que a reta em verde, ela está nesse plano rosa aqui embaixo, enquanto que a reta em azul, ela não é paralela a reta verde, mas ela é paralela a esse plano e está um pouco acima. Então, essas duas retas, elas não se intersectam e não são paralelas, tá? Essa possibilidade, ela só aparece quando você está na geometria espacial. Beleza? Mas tá. Então, como é que a gente faz? Duas perguntas, né? Como é que a gente identifica qual é o caso, né? Se as retas são concorrentes ou se as retas são reversas, e como é que a gente determina a distância entre as duas retas. Então, para fazer isso, a gente vai observar o que segue aqui. Observe que, em todo caso, se eu chamar esse plano rosa aqui dessa figura, volta. Se eu chamar esse plano azul aqui, esse plano rosa dessa figura de π, tá? Que plano é esse? Ele é o plano que contém toda a reta R, em particular, ela contém o ponto A e é paralelo ao vetor R, e é paralelo ao vetor S também, tá? Ou seja, π é o plano que contém A e é paralelo aos vetores R e S. Então, veja o seguinte, veja que todo ponto de S está à mesma distância desse plano. Tá? Em particular, em algum momento aqui vai ter um ponto de S e um ponto de R. Aqui eu vou marcar de preto para vocês verem, né? Vai ter um ponto aqui de R e um ponto aqui de S, que vai estar a mesma distância, a distância entre eles vai ser exatamente a distância de S para o plano π. Tá? Então, nesse caso específico, esses dois pontos são os pontos das duas retas, né, que estão a menor distância, comparando a distância entre qualquer dois pontos, um de R e um de S. Então, no fim das contas, essa distância aqui, D, que é a distância entre esses dois pontos que estão próximos, é a distância de qualquer ponto de S até o plano π. Ou seja, se π é o plano que contém A e é paralelo a R e a S, então a gente pode calcular a distância de R até S, calculando a distância de qualquer ponto de S até o plano π. Em particular, a gente pode calcular a distância de B até π. Tá? Só que a distância de um ponto a um plano a gente já viu. A distância de um ponto a um plano vai ser módulo do produto interno entre AB, né, porque A é um ponto do plano π, e B é o ponto que a gente quer calcular a distância, interno com a direção normal ao plano π, tudo isso dividido pela norma do vetor normal. Então, essa é a fórmula que calcula a distância. Mas quem é o vetor normal ao plano π? Ora, se o plano π ele é paralelo aos vetores R e S, então o vetor normal a esse plano tem que ser um vetor que seja perpendicular a R e a S ao mesmo tempo. Então, quem é que é o candidato natural para ser o vetor normal do plano π? É o vetor R vetorial S. Por quê? Porque o resultado do produto vetorial é perpendicular aos vetores envolvidos.
Então, eu vou fazer justamente isso. Tomando N como sendo o produto vetorial de R com S, a fórmula vai ficar assim. Distância de R para S, desculpa, sem o vetor, é igual a, no numerador, fica módulo de AB interno N, que agora é R vetorial S, e no denominador a norma de N, que agora é R vetorial S. Veja que é uma fórmula um pouco mais chatinha do que a anterior, né? Porque agora você vai ter que calcular um produto vetorial e o produto interno do produto vetorial depois. Mas é a vida. Pior seria se não tivesse uma fórmula para fazer isso. Tá? Mas, eu não sei se vocês perceberam, mas o que está dentro do módulo aí no numerador é algo que a gente já deu nome em aulas passadas, né? É uma expressão que envolve o produto interno e o produto vetorial. Então, isso é o produto misto. Então, como AB interno R vetorial S é exatamente o produto misto entre AB, R e S, então está fechada a nossa fórmula, que agora, de fato, só envolve os vetores diretores e um ponto de cada uma das retas, né? Então, a distância de R até S vai ser, no numerador, o módulo da norma de AB interno R vetorial S, que é o produto misto entre AB, R e S, e no denominador, a norma de R vetorial S. Tá bom? Dois detalhes importantes, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Dois detalhes importantes são que essa é a fórmula que vai ficar mesmo, não tem uma forma mais simples dessa expressão, até porque não tem uma equação muito boa de trabalhar para a reta, né? São as equações paramétricas, o vetorial não dá para fazer muita manipulação. E outra coisa é que, observe que, embora na figura eu tenha colocado aí duas retas reversas para calcular a distância, dá para perceber bem que essa fórmula também serve para o caso em que as retas são concorrentes. Por quê? Porque no caso em que as retas são concorrentes, esse plano π também vai conter S. Né? No caso em que as retas são concorrentes, a reta S vai ser exatamente essa retinha azul tracejado que está aqui sobre o plano π. E aí a distância de todo ponto de S ao plano π vai ser sempre zero. Portanto, a distância vai dar zero. E é para dar zero mesmo, porque quando as retas são concorrentes, elas têm um ponto em comum, né? A distância entre elas tem que ser zero. Tá? Então, essa é a fórmula. Lembrando que A é um ponto de R, B é um ponto de S, R e S são os vetores diretores da reta R e da reta S. Então, você joga tudo isso aí nessa fórmula e calcula a distância só para o caso em que as retas são reversas ou concorrentes, ou seja, quando os vetores diretores não são paralelos. Tá? Essa fórmula não vai dar para ser usada quando os vetores diretores forem paralelos, principalmente porque aqui no denominador, se R e S forem paralelos, o denominador vai dar zero, né? Aí deu bronca. Tá? Alguma dúvida? Vamos continuar. Eu acho que não vai fugir muito do tempo, não. Só umas observações acerca desse cálculo, porque é muito comum vocês inventarem maneiras de calcular a distância. E é natural que isso aconteça, porque não é uma única forma que a gente tem para calcular distâncias. Tem várias maneiras de calcular a distância. Algumas delas podem envolver, por exemplo, encontrar quem é o ponto mais próximo e por aí vai. Tem várias formas, mas é preciso tomar muito cuidado com a intuição. Tá? É preciso tomar bastante cuidado. Por quê? Porque muitas vezes a sua intuição ela lhe engana. Pode parecer fazer todo sentido na sua cabeça, mas porque naquele momento você não está conseguindo pensar em por que aquilo dá errado. Você não está conseguindo bolar vamos dizer assim, um exemplo em que aquilo não dá certo. E aí você fica na cabeça e acha que aquilo dá certo por causa disso, tá? Então tem que tomar muito cuidado com essas ideias intuitivas.
Só algumas aqui que eu costumo ver em provas, em exercícios, é o seguinte, é que a distância de R para S, tome muito cuidado com isso, tá? Não é a distância de um ponto de R até um ponto de S. Não é, tá? Se eu pegar qualquer ponto, perceba aqui, por exemplo, se eu pegar esses dois pontos que eu marquei em preto, a distância vai dar a certa, mas se eu pegar esse ponto aqui e esse aqui, a distância vai dar bem maior do que a distância real entre as retas, né? Então, eu não posso calcular a distância entre duas retas pegando um ponto de R, um ponto de S e calculando a distância entre elas. Eu não posso fazer isso, porque isso não vai dar a distância. Vai dar uma distância que depende dos pontos que você escolheu, e a ideia não é essa, né? A distância entre dois objetos tem que ser uma coisa que é sempre igual, independente de como você calcula. Outra coisa muito comum também, que as pessoas costumam fazer muito, é pegar um ponto de R qualquer e calcular a distância até S. Ou fazer o contrário, né? Pega um ponto de S e calcula a distância até R, que também vai dar errado também, não vai dar certo, pelo mesmo motivo do outro, do anterior. Por quê? Porque a distância de cada ponto de R a S não é sempre a mesma. Então, o resultado final dessa distância aí vai dar um valor a depender do ponto que você escolheu. E essa não é a ideia, tá? Essa fórmula aqui, ela só serve quando as retas são paralelas ou paralelas distintas ou paralelas coincidentes. Então, você precisa só pegar um ponto de um e calcular a distância para outro. Tem que passar por essa verificação antes, porque vai depender, o modo de calcular vai depender como é que se diz? Vai depender da posição relativa, tá? A segunda observação é o seguinte, já é uma interpretação geométrica do que significa essa fórmula de distância. Perceba que essa fórmula de distância que eu coloquei dá exatamente a altura do paralelepípedo determinado pelos vetores AB, R e S. Então, se eu pegar os vetores AB, R e S, completar lá o paralelogramo que nem a gente fez na aula de produto misto, a altura desse paralelogramo é exatamente a distância entre as duas retas, tá? E é fácil verificar isso, por quê? Porque o volume do paralelepípedo a gente pode calcular fazendo módulo do produto misto, né, entre AB, R e S, foi o que a gente viu lá na aula de produto misto, que produto misto serve para calcular volume, e a gente pode calcular esse volume também usando aquela fórmula lá do ensino médio, né? Área da base vezes a altura. Se eu usar como base o paralelogramo determinado por R e S, vai ficar norma do produto vetorial de R por S, que é assim que a gente calcula a área, né? A área do paralelogramo é a norma do produto vetorial, vezes a altura do paralelogramo. Então, se eu comparar essas duas expressões agora e isolar o H, eu vou encontrar aqui H, que é a altura do paralelepípedo, dá exatamente norma do produto misto entre AB, R e S, fecha o módulo, dividido pela norma de R vetorial S, que é exatamente a fórmula que a gente encontrou para calcular a distância entre duas retas. Então, você pode usar essa maneira de pensar assim para memorizar, né? Que a distância entre duas retas é a altura do paralelepípedo determinado por AB, R e S. E aí, lembrando que o volume pode ser calculado dessas duas formas, você encontra essa altura através da fórmula, né? Dá para deduzir a fórmula através dessa propriedade, tá? Terceira observação é que se R e S são retas concorrentes, pelos motivos que eu justifiquei no slide anterior, então a distância entre as retas R e S dá zero, tem que dar zero, porque elas têm um ponto em comum. Se elas têm um ponto em comum, a distância é zero. Portanto, R e S são concorrentes se
e somente se, além dos vetores diretores não serem paralelos, né, R não é paralelo a S, o produto misto entre AB, R e S der zero. Tá? Que a gente pode ver bem claro quando a gente olha para essa propriedade 2. Né? Isso diz exatamente o que? Isso diz que os vetores AB, R e S são coplanares. Em outras palavras, as duas retas elas estão contidas no mesmo plano. Tá? Por quê? Porque os vetores são paralelos a esse plano, e se eu pegar um ponto de um e um ponto da outra, esses dois pontos também estão no plano. Então, acabou. As duas retas têm que estar no mesmo plano. Se os vetores diretores não são paralelos, então elas têm que ser concorrentes. E também a questão da altura, né? Da propriedade 2 que eu falei. Então, se as retas forem concorrentes, o volume desse paralelepípedo vai dar zero. Vai dar zero? Não, desculpa. Isso, o volume vai dar zero. Mas se R vetorial S é diferente de zero, né? Quando você isolar o H vai ter que ser zero. E acabou-se. Tá? Além disso... Não, então é isso. Elas são concorrentes se somente se vetores não paralelos e o produto misto der igual a zero. De uma maneira geral, tá? Se o produto misto entre AB, R e S der zero, isso indica que existe um plano que contém R e S. Ou seja, existe um plano que contém as duas retas. Né? As duas retas estão contidas nesse plano. Logo, o produto misto entre os vetores AB, R e S dar diferente de zero, na verdade, dar igual a zero, significa que, dentre os casos que envolvem a posição relativa entre retas, as únicas possibilidades são aquelas em que você consegue colocar as duas retas em um mesmo plano. E essas possibilidades são R e S podem ser paralelas, ou R e S podem ser distintas ou coincidentes, ou R e S são concorrentes. Que são justamente os casos da geometria plana. Tá? Então, o produto misto ser igual a zero lhe dá essas possibilidades de posição relativa. Diz, Daniel. Aí é diferente, né, esse último passo que você fez. Diferente como? O produto aqui tem que ser diferente? Não. Igual, não, é igual, é igual. Desculpa, eu me confundi. É igual aqui no final, é igual mesmo. Justamente por causa da observação. Tá? Ser igual a zero indica que as duas retas estão contidas em um mesmo plano. Existe um plano que contém essas duas retas. Tá? E os casos de posição relativa em que isso é possível são o caso em que as retas são paralelas, podendo ser distintas ou coincidentes, e o caso em que elas são concorrentes. Portanto, se você calculou o produto misto entre A, B, R e S e deu zero, sem avaliar os vetores diretores, por hora esquece os vetores diretores, calcula só esse produto misto. Se isso deu zero, significa que você está em um dos casos da geometria plana, ou seja, as retas são paralelas, podendo ser coincidentes ou distintas, ou são concorrentes. Tá? Consequentemente, se a gente olhar para o último caso que sobra, né? Como é que chama quando você está fazendo questão do vestibular e você sabe que todas as outras alternativas são erradas e, portanto, a certa tem que ser aquela? Por exclusão, se o produto misto entre AB, R e S der diferente de zero, então é porque não existe um plano que contenha as duas retas, tá? E o único caso de posição relativa em que isso acontece é quando as retas são reversas. Deixa eu botar um pouquinho mais em cima aqui para caber. R e S são reversas. Tá bom? Então, isso dá uma maneira clara para você identificar a posição relativa.
qual é a maneira? Primeiro que você faz é ver os vetores diretores. Encontrou os vetores diretores, se eles forem paralelos, as retas são paralelas coincidentes ou paralelas distintas. Como é que você exclui? Calcula a distância de uma para outra. E aí você sabe se elas são, ou seja, você sabe se as equações que foram dadas são equações da mesma reta, ou se as equações que foram dadas são equações de duas retas distintas, porém paralelas. Tá? Se você obteve que os vetores não são paralelos, aí você calcula esse produto misto. Se esse produto misto der zero, significa que as retas só podem ser concorrentes, já que os vetores diretores não são paralelos. Se der diferente de zero, as retas são reversas. Tá? Não vai ser tão importante assim para o cálculo da distância identificar se são reversas ou concorrentes, porque em todo caso a fórmula para calcular é a mesma. Tá? Então, dá para calcular a distância só olhando para os vetores diretores. Mas, de todo modo, é interessante perceber que a gente consegue identificar a posição relativa através disso. Tá? Não existe uma maneira simples. Olhei as equações, elas são reversas. Não existe isso. Você tem que procurar mais informações. Por quê? Porque existem infinitas equações paramétricas para uma mesma reta. Né? Então, fica difícil você mensurar assim, só olhando para as equações. Quando se fala em equações paramétricas de plano, também aí é que a coisa foge do controle. Tá? Então, vamos resolver esse exemplo aí. Alguma dúvida, gente? Pergunta, viu? Pode parar, perguntar. Não tem problema. Eu tô querendo terminar logo, mas é importante que vocês perguntem, se tiver dúvida. Professor, Diga, Daniel. bem rápido, naquele desenho que o senhor mostrou, as retas reversas. Certo, deixa eu voltar. Diga. É rápido. Quando o senhor desenhou esse vetor S no plano, desenhou ele na reta, o senhor está mostrando aí que os múltiplos, um múltiplo dele, no caso, né? Só para dar um exemplo. Não. Eu tenho o vetor diretor da reta S, eu desenhei ele na reta S para você perceber que ele é o vetor diretor de S. E aí eu coloquei um representante dele com origem em A, embaixo. Tá? Só para você perceber que o plano π, ele é um plano que é paralelo a S e é paralelo a R também, porque contém a reta R. Ok. Entendeu? Pronto. Então agora vamos fazer um exemplo. Então, como é que eu calculo a distância da reta R para a reta S? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é determinar a posição relativa. E eu vou fazer isso separando logo as informações da reta que eu vou precisar usar independente. Então, por exemplo, a reta R, ela tem um ponto que tem coordenadas dadas aí pelas equações simétricas, que são 2, 0 e menos 1. Esse ponto pertence à reta R. E a reta S tem o ponto, que são os termos livres, né? Menos 1, 2 e 1 é um ponto de S. De vetores diretores, vetor diretor de R, eu tenho o vetor menos 3, 1, né, que são os denominadores das equações simétricas, e o vetor diretor de S, que são os coeficientes de T, que são 1, 0, menos 1. Então, tá aí todas as informações que eu preciso para calcular qualquer coisa que envolva essas duas retas. É até uma boa prática, toda vez que você for fazer qualquer conta envolvendo, você de cara separa logo essas informações, porque muito provavelmente você vai usar. Tá? E aí, de cara, a gente já observa o quê? Que os vetores R e S não são paralelos, né? Entre si. Então, R é paralelo à reta R, S é paralelo à reta S, mas a gente observa aqui que o vetor R não é paralelo ao vetor S. Isso já me diz que a posição relativa entre essas retas é ou elas são concorrentes ou elas são reversas. Em todo caso, como é que eu vou calcular a distância de R para S? Eu vou calcular a distância de R para S fazendo módulo do produto misto entre AB, R e S, dividido, é muito importante lembrar desse módulo, dividido pela norma de R vetorial S. E aí, pronto. A próxima etapa agora, para calcular essa distância, é continha de padaria. Uma padaria meio extrema, mas é uma padaria, é só conta, no fim das contas, né? Não é pensar em mais nada, é só aplicar. Então, eu vou precisar calcular um produto misto e um produto vetorial. Mas, se você lembrar que o produto misto, ele é uma mistura de produto interno com produto vetorial, você pode gastar um pouco menos de tempo na hora de fazer a conta. Porque você vai precisar do produto vetorial aqui embaixo. Então, se você fez o produto vetorial de R com S,
Para calcular o produto misto, é só calcular o produto interno entre R vetorial S e AB. Isso vai dar uma agilizada no processo, você não precisa necessariamente calcular o determinante para o produto misto. Tá? Tem essa facilitada. Mas, repito, calcular o determinante aqui não está errado. Você pode calcular do jeito que você achar mais conveniente. Do jeito que você tá mais fresco na cabeça. Do jeito que você conseguir, você faz sem problema nenhum. Tá? Eu vou fazer do jeito que eu falei, porque economiza um pouquinho mais nas contas. Então, primeiro, eu preciso das coordenadas de AB, para colocar aqui, né? Vamos lá, AB tem coordenadas B menos A, então vai ficar menos 1, menos 2, menos 3, 2 menos 0, 2, 1 menos menos 1 é 2 também. Peraí. Não, tá certo, é porque eu acho que eu fiz errado ali na nota. Então é isso. Agora, eu vou precisar calcular R vetorial S. Vamos calcular logo aqui R vetorial S para ver como dá. Para me auxiliar, eu vou escrever aqui aquele métodozinho, bota aqui no cantinho do caderno. Menos 3, 1 e 1, que são as coordenadas de R. Aí repete menos 3 e 1. Coordenadas de S, 1, 0, menos 1. Repete 1, 0. E aí vai colocando lá as contas. Então, primeiro aqui vai dar menos 1. Menos 1. O segundo vai dar 1, menos 3, menos 2. E por último, 0, menos 1, menos 1. Eu sei que eu estou fazendo meio rápido, mas se vocês perceberem que eu fiz alguma coisa errada, corrijam, pelo amor de Deus. Porque isso vai para a internet. É a minha carreira como youtuber. Então, beleza. Calculou o produto vetorial. Agora, calcula a norma do produto vetorial, que é o que vai servir aqui na parte de baixo. Então, a norma vai ficar raiz de 1 mais 4 mais 1, vai dar raiz de 6, né? Tá aqui o R vetorial S. Aí, agora que eu já tenho o R vetorial S, eu posso calcular o produto misto entre AB, R e S, ou fazendo determinante, ou calculando o produto interno entre AB e R vetorial S. Eu vou fazer dessa forma porque é mais de boa. Então, se eu calcular aqui o produto interno entre esse e esse, né, já estão aqui um do lado do outro, vai dar 3 menos 4 menos 2, que vai dar exatamente 3 menos 4 menos 1, menos 1 menos 2, menos 3. Tá? Daqui eu já tenho condições de dizer qual é a posição relativa. Tá? Como o produto misto entre AB, R e S deu diferente de zero, isso significa que não existe um plano que contém as duas retas. Ou seja, as retas têm que ser reversas. Não podem ser paralelas, concorrentes, ou paralelas distintas, paralelas coincidentes ou concorrentes. Elas têm que ser reversas. Só porque isso deu diferente de zero. Aí agora acabou. Eu já calculei tudo que eu precisava. É só jogar na fórmula. Então vai ficar... cadê? Módulo do produto vetorial da raiz de 6, que entra aqui embaixo, e módulo do produto misto vai dar módulo de menos 3, que é 3. Então, dá 3 sobre a raiz de 6. Então, eu vou deixar assim. Não vou racionalizar, não, para deixar vocês agoniados, se mordendo. Que eu não sei para que povo para gostar tanto de racionalizar. Tá aí. Certo? E aí, estão faltando só 2 casos agora. O caso da reta e do plano, e o caso de 2 planos, que a gente vai ver agora. E eu acredito que vai dar sem passar muito tempo. Tem muito slide, mas é porque também tem muita figura. Tá? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tudo de boa? Então vamos continuar. Agora, vamos falar de posição... Oi? Alô?
Então, agora vamos falar de reta e plano, tá? Então, no que diz respeito à posição relativa, e aqui nesse caso, os próximos casos, para cálculo de distância, são os mais simples, tá? Eles vão depender da posição relativa. Eu vou falar de algumas outras coisas que envolvem posição relativa, porque eu acho que é importante, tá? Mas, assim, para fins de cálculo de distância, eles são mais fáceis do que os primeiros, porque, inclusive, a coisa tem mais estrutura e aí tem menos possibilidade, e vocês vão perceber isso quando a gente for fazendo, tá? Em termos de posição relativa, a gente tem 3 possibilidades de posição relativa entre um plano e uma reta, tá? Quais são essas possibilidades? A primeira possibilidade é que a reta é transversal ao plano, tá? A gente tem uma anotaçãozinha que é assim, né? R é transversal a π, esse é o símbolo que a gente usa, tá? Quando é que a reta é transversal ao plano? Quando a reta é transversal ao plano, a gente observa que a interseção de R com o plano é um conjunto que só tem um ponto, né? Nessa 8ª lista de exercícios eu botei, não foi o último exercício, para calcular justamente quem é a interseção de uma reta com um plano, tá? Dá para usar aquele exercício de maneira mais geral para determinar a posição relativa com o que a gente está vendo aqui agora, tá? Então, se você for calcular a interseção entre uma reta e um plano e chegou à conclusão de que tem um ponto só nessa interseção, então é porque a reta é transversal ao plano, tá? Mas outra possibilidade é que a reta pode estar contida em π. E a gente escreve desse jeito mesmo, R contida em π. A R é um subconjunto de π, que é uma coisa que a gente percebe porque a interseção de R com π, como R é um subconjunto de π, vai dar R, que é um conjunto com infinitos pontos, certo? Então, se você usou aquele método lá da 8ª questão para encontrar a interseção e chegou à conclusão que existem infinitos pontos na interseção da reta com o plano, é porque, na verdade, a reta está contida no plano π. A reta é um subconjunto de π. E a última possibilidade, que acontece quando a interseção entre a reta e o plano é o conjunto vazio, é quando a reta é paralela a π. Em geral, a gente guarda esse termo paralela para se referir ao caso em que ela não está contida, tá? Embora faça sentido você pensar que se ela está contida, ela também é paralela ao plano, mas a gente guarda o termo só para quando ela é paralela e não está contida, tá bom? Então, essas são as possibilidades de posição relativa, e eu, de certo modo, já coloquei aí uma forma de você identificar a posição relativa através da interseção. Se você calcular a interseção entre a reta e o plano, a interseção vai lhe dizer a posição relativa. Se tiver um ponto, a reta é transversal ao plano. Se tiver infinitos pontos, então a reta ela está contida no plano. Se não tiver nenhum ponto, se for o conjunto vazio, então é porque a reta é paralela ao plano π. Só avaliar aqui uma coisa, né? Então tem essas possibilidades. Aí, uma coisa a mais que a gente consegue observar é o seguinte, é que se eu souber o vetor normal do plano π, eu vou colocar em todas aqui só para facilitar o meu desenho. Se a gente tiver o vetor normal do plano π, né, aqui, vetor n, uma coisa que a gente observa aqui é o seguinte, é que a posição relativa, ela pode ser medida através do vetor normal. De que maneira? Veja que quando a reta, no primeiro caso aqui, né, quando a reta é transversal ao plano, a reta, ela não é paralela ao plano, ou seja, o vetor diretor da reta R não é paralelo ao plano. Ora, mas se o vetor não é paralelo ao plano, ele não pode ser ortogonal ao vetor normal. Porque se o vetor é normal, né, ele é perpendicular a todo vetor que é paralelo ao plano. Então, quando a reta é transversal, o vetor diretor de R não é perpendicular ao vetor normal. Portanto, se eu calcular o produto interno de N
com o vetor diretor da reta R, esse produto interno vai dar diferente de zero. Tá? Então, tá aí uma diferença. Se você calculou o produto interno entre o vetor diretor e o vetor normal ao plano, isso deu diferente de zero, é porque a reta é transversal ao plano. Mas, se você calculou o produto interno de R com N e observou que o produto interno deu zero, então só tem duas possibilidades. Ou a reta está contida no plano, porque se ela está contida, o vetor diretor é paralelo ao plano. Se o vetor é paralelo ao plano, então ele tem que ser perpendicular ao vetor normal. Né? Mesma coisa se a reta for paralela ao plano, o vetor diretor vai ser paralelo ao plano também, e aí ele tem que ser perpendicular ao normal. Então a gente pode separar aqui, que é uma ferramenta que vai ser mais útil para fins de distância, né, de cálculo de distância. E eu posso separar o cálculo da distância em dois casos. Primeiro caso é se o produto interno for diferente de zero. Se o produto interno é diferente de zero, então a distância é zero. Por quê? Porque se o produto interno de R com N for diferente de zero, a reta é transversal e tem um ponto na interseção. Então a distância tem que ser zero. Já se o produto interno der zero, aí eu tenho duas possibilidades de posição relativa. A reta pode ou estar contida no plano, ou ser paralela ao plano. Em qualquer um desses casos, a distância da reta para o plano vai ser a distância de qualquer ponto da reta até o plano. Tá? Então, para fim de distância, esse produto interno vai ser extremamente útil. Tá? Eu vou, aqui na próxima página, para a gente juntar essa ideia, botar por escrito aqui. Tá? Então, perceba, pelo que a gente acabou de observar, que a gente consegue calcular a distância de R até π fazendo o seguinte. Primeiro de tudo, você calcula o produto interno de R com N, onde R é o vetor diretor da reta R e N é o vetor normal ao plano π. Tá? Se esse produto interno é diferente de zero, nada mais precisa ser feito. Por quê? Porque se o produto interno deu diferente de zero, isso significa que a reta R é transversal a π, e, portanto, a distância de R até π vai ser zero, porque a interseção entre esses dois conjuntos não é vazia. Né? A distância vai ser zero, tem pontos na interseção. Já se você calculou o produto interno de R com N e encontrou que esse produto interno é igual a zero, aí a coisa muda de figura. Por quê? Porque aí tem duas possibilidades. Ou R está contida no plano π, ou R é paralela a π. Em todo caso, é muito fácil calcular a distância de R a π, basta você calcular a distância de um ponto de R, até o plano π. Por quê? Porque todo ponto da reta R vai estar à mesma distância do plano π, nesse caso. E aí, basta você escolher um e calcular a distância. E essa vai ser a distância da reta para o plano. Tomando cuidado de não trocar, tá certo? Não é a mesma coisa que calcular a distância de um ponto de π até a reta R, não. Isso não é a mesma coisa, tá? Tem que ser da reta para o plano. Tá? Pensem aí direitinho por que é que eu não posso fazer o contrário. Tá? É fácil fazer essa observação. Você pode usar uma mesa, fingir que a mesa é um plano e tentar tirar essa observação a partir daí. Vamos fazer um exemplo para a gente seguir para o próximo caso. E o exemplo que a gente vai fazer é esse aí. Tem a reta R com a equação vetorial x igual a menos 1, 2, 1, mais t vezes 1, 0 e menos 1. E o plano π tem a equação geral x menos 3y mais e menos 7 igual a 0. Então, o que é que a gente precisa fazer para calcular a distância? A gente vai usar esse roteiro que eu coloquei aqui do lado esquerdo. Primeira coisa, na verdade, antes de chegar no roteiro, é separar as informações necessárias. Então, de R, eu vou separar aqui um ponto, que é o ponto com coordenadas menos 1, 2 e 1, é o ponto que já vem lá da equação vetorial, e o vetor diretor, que é o vetor 1, 0
menos 1. Então, o ponto é um ponto que pertence a R, o vetor diretor é um vetor paralelo a R. E eu vou separar também o vetor normal do plano π, que é o vetor cujas coordenadas são os coeficientes de x, y e z na equação geral, que são 1, menos 3 e 1. Tá aqui o vetor normal. Eu não vou separar um ponto, porque nesse caso específico eu não vou precisar de um ponto do plano. O vetor normal vai ser suficiente. Então, vamos calcular o produto interno de R com N para seguir o roteiro. Se a gente calcular o produto de R com N, veja quanto é que vai dar. Vai dar 1 vezes 1, mais 0 vezes menos 3, mais menos 1 vezes 1. Portanto, deu 0. Se deu 0, então isso me diz o quê? Em termos dos vetores R e N, isso me diz que o vetor diretor da reta R é ortogonal ao vetor normal do plano π. Em termos da reta e do plano, isso me diz que a reta R está contida ou é paralela a π. Então, isso me restringe as possibilidades de posição relativa a esses dois casos. De todo modo, se eu calcular, independente desses dois casos, eu calculo a distância do mesmo jeito. A distância de R até π vai ser a distância de um ponto de R até o plano π. E aí eu já sei calcular essa distância, porque a gente já viu a distância de um ponto a um plano. Isso vai dar módulo de, cadê A? Menos 1, menos 3 vezes 2, mais Z, que é 1, menos 7, em módulo, dividido pela raiz de 1 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, 1 ao quadrado, raiz de. Então, a distância vai dar, em cima vai dar menos 1, mais 1, 0. Eita. Não, eu acho que é porque... Tá, eu fiz errado na outra. Então, isso vai dar menos 1 mais 1, 0. 3 vezes 2, 6. Menos 7 menos 6 dá menos 13. Então, módulo de menos 13 vai dar 13, dividido por raiz de 9 mais 2, raiz de 11. Então, tá aqui a distância. E essa distância me resolve dois problemas. Ela me diz qual é a distância entre a reta e o plano e me garante que a reta é paralela ao plano e não está contida. Certo? Alguma pergunta? Podemos seguir para o próximo caso. O próximo caso envolve agora dois planos, tá? E aí eu escolhi fazer isso de uma maneira um pouco mais, um pouco diferente, que é o seguinte, que eu acho que foi mais ou menos a avaliação que vocês fizeram naquela lista que tinha equação geral de duas retas, né? E determinar condições sobre os coeficientes para que as retas fossem paralelas, concorrentes, aquela questão lá da lista que eu coloquei. Então, eu vou fazer essa parte desse jeito, porque isso vai apresentar uma, vamos dizer assim, uma relação interessante entre a solução de sistemas com duas equações, três incógnitas, por exemplo, tá? Mas, de todo modo, a solução de sistemas de equações lineares com a posição relativa entre planos. Então, isso faz uma comunicação muito interessante entre o aspecto algébrico da geometria analítica com o aspecto geométrico, tá? De que maneira? Então, para começar, digamos que a gente tenha dois planos, né? O plano π1 com essa equação e o plano π2 com essa equação aqui, tá? E aí, vamos considerar o sistema de equações lineares, onde as equações são exatamente as equações gerais do plano, dos planos π1 e π2. Esse sistema aqui que eu chamei de 1. Vou marcar esse nome porque eu vou fazer muita referência a ele. Então, se
eu pegar de cada um desses planos o vetor normal de cada um desses planos, né? Ou seja, se N1 é o vetor cujas coordenadas são A1, B1, C1, e N2 tem coordenadas A2, B2, C2, observe o seguinte, que se N1 e N2 não são, deixa eu passar aqui, não são paralelos, tá? Se eu separei aí os vetores normais dos dois planos e esses vetores não são paralelos, então o conjunto solução do sistema é uma reta. Tá? Por que é que vai dar uma reta? Vamos chegar nessa reta. Vamos mostrar que, de fato, o conjunto de solução é esse. Tá? Então, veja que interessante. A gente começa com um sistema, duas equações, três incógnitas, e a gente vai usar as propriedades do plano, as propriedades da geometria analítica para descrever qual é o conjunto de solução desse sistema. Então, a gente começa a fazer uma comunicação direta entre a solução do sistema e a geometria analítica. A gente interpreta cada equação dessa como equação de um plano e usa as informações desses planos para encontrar o conjunto de solução do sistema. Vamos mostrar que, de fato, o conjunto de solução desse sistema é uma reta. Tá? Então, de fato, suponha o seguinte, se N1 e N2 não são paralelos, a gente viu lá no começo da parte de vetores do espaço, que aparecem três determinantes lá, né? Quando os vetores não são paralelos, um daqueles três determinantes tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque quando os vetores diretores são paralelos, todos os determinantes são zero. Então, se não são paralelos, um daqueles determinantes é diferente de zero, e aí eu vou supor, sem perda de generalidade, que o determinante de A1, B1, A2, B2 é diferente de zero. Talvez eu use aqui algumas coisas relacionadas a sistemas de equações que a gente vê lá no ensino médio, que se você não tiver visto, eu peço desculpas, mas não vai ser tão importante exatamente saber delas não, porque a gente vai chegar na construção da solução, tá? Então, veja só. Se eu suponho que esse determinante é diferente de zero, então, veja o que eu posso fazer no sistema 1. Eu posso passar a parte que tem o z para o lado direito e tratar isso, de certa forma, como um sistema com duas variáveis só, nas variáveis x e y. De que maneira? Eu vou ficar com esse sistema aqui. Primeira equação é A1x mais B1y igual a tudo que sobra, que eu vou passar para o lado direito, que é menos C1 Z menos D1. E a outra equação é a mesma coisa. Eu vou ficar com A2x mais B2y igual a menos C2 Z menos D2. Tá? Então, eu posso pensar nisso como um sistema, não com três incógnitas mais, mas com duas incógnitas, que as incógnitas desse sistema são x e y. E eu posso pensar em encontrar a solução desse sistema nas variáveis x e y. Observe que quando eu faço isso, a minha solução vai depender de z, claro, mas eu estou tratando z como se fosse uma constante aí para essa conta. Tá? Como o determinante lá em cima é diferente de zero, eu tenho a garantia de que esse sistema tem solução única. Se você lembrar lá, né, quando a matriz dos coeficientes do sistema tem determinante diferente de zero, o sistema tem solução única. E é exatamente isso que acontece aqui. Isso me diz o quê? Que para cada z, eu consigo encontrar x e y que satisfaçam esse sistema, e esses x e y são únicos. E, naturalmente, vão depender de z. Tá? Eu fiz as contas e deixei aqui o resultado para vocês verem, tá? Para não perder muito tempo fazendo. E até porque essa parte, assim, fica complicada quando você não coloca um caso específico, né? Dá um pouco de trabalho. A gente vai fazer a parte específica que vai ficar mais à vontade, tá? Mas resolvendo o caso geral, a solução que a gente encontra é essa, né? Eu encontro que x é essa fórmula aí, né? Perceba que é um número que multiplica z mais um termo livre, um número que multiplica z mais um termo livre. Tá? A forma, nesse caso, é mais importante. Se eu tivesse um caso particular, né, essas contas eu teria feito, resolvido o sistema tranquilo, sem problema nenhum. E aí eu encontro a solução desse sistema com duas incógnitas em função de z.
E aí, o que é que a gente faz? Se eu olhar para isso, olhar para Z como sendo o parâmetro, né? Se eu fizer Z igual a T, veja o que é que acontece. Se eu fizer Z igual a T, a gente pode concluir que o conjunto de solução do sistema 1 é essas equações paramétricas aí. X igual a número vezes T mais número, Y igual a número vezes T mais número, Z igual a T, que é o parâmetro, né? E isso são equações paramétricas de uma reta, né? São equações paramétricas de uma reta. A saber, quem é um ponto que pertence a essa reta? Vão ser os termos livres das equações paramétricas, ou seja, vai ser o ponto cuja coordenada x é esse número aqui, coordenada y é esse, coordenada z é 0, e o vetor diretor vai ser o vetor com essa primeira coordenada, essa segunda coordenada e terceira coordenada sendo 1. Tá? Então, no fim das contas, o que é que a gente concluiu? Que quando eu tenho um sistema com com 2 equações e 3 incógnitas, se eu vejo cada equação dessa como equação de um plano, cujos vetores normais não são paralelos, o conjunto de solução tem a forma de uma reta. Né? E isso me diz algo a respeito dos planos também. Isso me diz que os planos π1 e π2 são transversais. Deixa a janela aqui, começou alguma coisa doida ali. Então, os planos são transversais e a interseção entre os planos é uma reta, justamente como está descrito aí na figura, se vocês estiverem observando aí direitinho. Né? Eu tenho 2 planos e a interseção entre eles está dando essa reta aí que eu deixei em verde. Quando eles são transversais, a gente costuma dizer que π1 transversal, π1 é transversal a π2. Então, veja, se o conjunto de solução do sistema, que é a interseção entre os 2 planos, tem uma reta, né, então a interseção não é vazia. Se a interseção não é vazia, como é que vai dar a distância de π1 para π2 nesse caso? Vai ter que dar 0, porque tem pontos na interseção entre os 2 planos. Tá? Então, dessa forma, eu mostrei a vocês uma maneira de identificar que os planos são transversais. Qual é a maneira? Eles vão ser transversais quando os vetores normais não forem paralelos. Então, você separa os vetores normais. Se eles não forem paralelos, os planos são transversais e existe uma reta na interseção desses 2 planos. Portanto, a distância é 0. Eita, eu botei a distância igual a vazio, mas a distância igual a 0. E a última coisa é que a distância entre eles é 0 nesse caso. Tá certo? Alguma pergunta? Beleza, então vamos continuar. Tá? Uma observação que eu faço aqui a vocês, que pode facilitar no encontrar essa reta que está na interseção entre 2 planos transversais, é o seguinte, é você observar que o vetor diretor dessa reta aí que eu descrevi, o vetor diretor que aparece nas equações paramétricas, é esse aqui que eu coloquei aqui do lado. E se você prestar bem atenção, se você multiplicar esse vetor diretor por esse número aqui, que número é esse? Esse número é exatamente esse determinante aqui. Tá? Se eu multiplicar esse vetor por esse determinante, eu obtenho exatamente esse vetor que está aqui em cima, que é quem? Ele é o produto vetorial de N1 com N2. Tá? E faz todo sentido. Se a reta está contida tanto em π1 quanto em π2, então o vetor diretor dela tem que ser perpendicular ao vetor normal de π1 e ao vetor normal de π2 ao mesmo tempo. Então, eu posso tomar como vetor diretor dessa reta na interseção o vetor N1 vetorial N2. Tá? Então, isso pode facilitar um bocado na hora de encontrar equações paramétricas da reta que está na interseção entre os 2 planos, tá certo? Então, o vetor N1 e N2, ele é paralelo, N1 vetorial N2 é paralelo
a reta π1, π2. Tá? Então, vamos fazer um exemplo prático. Tá? Como é que a gente faz para, primeiro, identificar que os planos são transversais e, dessa forma, concluir a distância, né? E como é que a gente faz para encontrar a reta que está na interseção entre esses dois planos. Tá? O que a gente vai fazer, essencialmente, é usar esse método que eu descrevi aqui. Tá? É observar que, de alguma forma, a gente pode reduzir isso a um sistema 2x2, resolver em função de uma das variáveis e chegar às equações paramétricas. Mas, como agora a gente tem um caso prático, vai sair mais simples e mais fácil de observar. E eu vou fazer ele de duas maneiras diferentes, porque tem uma maneira bem simples de resolver, porém faz mais conta, e tem uma maneira um pouco mais complexa de fazer, mas é mais simples, mais direta. Tá? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, para identificar a posição relativa entre esses dois planos, é encontrar os vetores normais. O vetor normal do plano π1 é o vetor 3, 1, menos 3. E o vetor normal do plano π2 é o vetor 1, menos 1, menos 1. E aí, de cara, você já sabe que esses vetores não são paralelos, né? Então, como N1 não é paralelo a N2, então, os planos π1 e π2 só podem ser transversais, não tem outra possibilidade. Foi o que a gente observou agora, né? Que se N1 e N2, se os vetores normais não são paralelos, então os planos têm que ser transversais, a interseção entre eles é uma reta. E aí, para fins de distância, resolveu a questão. Se a questão é assim, calcule a distância entre os planos, daqui puxa uma setinha, distância de π1 a π2 é zero, e acabou. Por isso que eu disse que, em termos de cálculo de distância, os casos supostamente mais complicados, vamos dizer assim, eles acabam sendo mais fáceis, porque tem mais estrutura. Basta fazer uma avaliação mínima e a distância é zero, ou algum dos casos anteriores. Mas como é que eu faço para encontrar equações paramétricas da reta que está na interseção de π1 com π2? Tá? Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. O primeiro modo de fazer, que é o que eu vou fazer aqui agora, é você encontrar um ponto e um vetor diretor para essa reta. Eu já sei que é uma reta, a gente acabou de mostrar que é uma reta. Então, se eu encontrar um ponto e um vetor diretor dessa reta, está resolvido. Ou dois pontos também, podia ser um modo 3, mas eu não vou fazer essa não. Então, como é que eu posso encontrar um ponto que pertence a essa reta? Então, eu vou olhar para o sistema que tem essas duas equações, né? O sistema 3x mais y menos 3z menos 5 igual a 0, x menos y menos z menos 3 igual a 0, e eu observo o seguinte, eu observo que se eu colocar algum valor para x, o sistema restante, que envolve as variáveis y e z, vai ter solução única, tá? Porque o determinante da parte dos coeficientes que envolve y e z é diferente de zero. Então, o sistema de 3 variáveis vai virar uma de 2, e aí eu vou conseguir encontrar uma solução para esse sistema. Essa solução vai me dar o ponto. Então, vamos fazer isso. Se a gente fizer x igual a 0, por exemplo, eu vou marcar esse x igual a 0, porque a gente vai ter que usar ele depois. Se eu faço x igual a 0, o que é que a gente tem? O sistema vai ficar assim. Vai ficar y menos 3z igual a... Eu vou passar o 5 para o lado direito. E menos y menos z igual a... E aí eu passo o menos 3 para o lado direito também. E aí x é 0, é a parte que tem o x voou. E eu posso somar essas duas equações. Se eu fizer isso, o y desaparece. Eu resolvo esse sistema da maneira que eu souber, mas tem que resolver o sistema. Se eu somar as duas equações, eu vou ficar com menos 4z igual a 8, passo menos 4 para o lado direito, z tem que ser menos 2. Está aqui o valor de z, quando x é 0. E aí, quando z é menos 2, se eu substituir esse valor de z em qualquer uma das equações, eu vou encontrar que y é igual a menos 1.
né? Bota, sei lá, z igual a menos 2 aqui na segunda equação, que está mais fácil, né? Vai ficar menos y mais 2 igual a 3, então y tem que ser menos 1 para dar certo. Então está aqui um ponto que pertence à interseção entre os planos. Por que ele pertence à interseção? Porque ele é uma solução do sistema. Então, o ponto P com coordenadas 0, menos 1, menos 2, é um ponto que pertence à reta que está na interseção de π1 com π2. Para concluir, tudo que a gente precisa é de um vetor diretor. Mas a gente acabou de ver que dá para tirar um vetor diretor de maneira fácil. Por quê? Porque o vetor diretor da reta que está na interseção é perpendicular, é paralelo aos dois planos e, portanto, tem que ser perpendicular aos dois vetores normais. Então, como vetor diretor para essa reta, eu posso pegar N1 vetorial N2, né, que vai ser determinante de, eu não vou fazer daquele jeito, não, vou botar aqui para lembrar. I, J, K, 3, 1, menos 1, 1, menos 1, menos 1, e isso vai dar I vezes menos 1, menos 1, menos 2, J vezes menos 3, Menos 3, professor, lá no N1. Menino, que susto. Quase que eu dei um pulo aqui. Como é da menos 3? Não, dá não, porque... Aonde, desculpa? Ali 3, 1 e menos 3. Você colocou menos 1. Isso, 3, 1, menos 3, desculpa. Foi porque na nota só bota uma fila e faz errado na fila, aí acontece essas coisas. Muito obrigado. Então vai ficar... Então deu errado aqui, deixa eu tirar aqui. Então vai ficar I vezes menos 1, menos 3, menos 4. J vezes menos 3, mais 3 vai dar 0. E K vezes menos 3, menos 1, que dá menos 4. Então, eu posso usar esse N1 vetorial N2 como vetor diretor. Na prática, eu posso usar qualquer múltiplo desse vetor como vetor diretor, né? Porque o vetor diretor de uma reta é qualquer vetor que seja paralelo à reta. Então, eu posso, por exemplo, dividir esse vetor por menos 4 e usar o resultado como vetor diretor. Não tem problema nenhum fazer isso. Eu vou deixar esse mesmo, porque a gente acabou de fazer a conta, e aí vai ficar assim mesmo. Então, agora que eu tenho o ponto e o vetor diretor, é só escrever as equações paramétricas. As equações paramétricas vão ficar x, y, z, igual a termo livre, são as coordenadas do ponto, que são 0, menos 1, menos 2, mais t, mais t, mais t, e quem são os coeficientes de t? São as coordenadas do vetor diretor. Então, vai ficar menos 4, 0, menos 4. Para dar uma ajeitadinha, as equações paramétricas da interseção são x igual a menos 4t, y igual a menos 1, e z igual a menos 2, menos 4t. E está resolvido. Tá? Então, essa é a forma, vamos dizer assim, mais simples de fazer. Tá? Pessoal, espera só um segundinho, porque eu acho que Lorena está chegando. Vou fechar a porta aqui. Eu estou terminando a aula. Vou fechar a porta. Pronto, voltei. Tá? Então, tá aí as equações paramétricas. E essa maneira é bem simples, né? Encontrar uma solução para o sistema e resolveu. Eu juro que está acabando, tá, pessoal? Só faltam mais 2 slides. Vou fazer o modo 2 e aí a gente faz o último caso, que é o que dá menos trabalho, tá? O modo 2, para resolver a questão, é você fazer de maneira mais direta. Qual é a maneira direta? Vamos voltar 2 passos aqui. Aqui a gente observou que, independente do valor de z, como esse determinante foi diferente de 0, eu posso escrever a solução desse sistema nas variáveis x e y em função de z. E aí z já serve como parâmetro. Foi assim que a gente fez aí nessa primeira parte. No exemplo agora que a gente fez, o que é que a gente observou? Que a gente pode atribuir valores a x
né? E a partir desses valores, a gente encontra os valores de y e z equivalentes. E aí, a gente pode pensar em x como sendo o parâmetro. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é justamente isso, é imaginar que x é o parâmetro da equação, faz x igual a t, e aí eu vou encontrar quem vão ser y e quem vão ser z em função desse valor de t que eu coloque. E aí acabou o seu problema, tá? Então, é a coisa mais simples do mundo, é só fazer. Veja como vai dar pouca conta. X igual a t. Você faz x igual a t e resolve o sistema para as variáveis x e y. Se fizer x igual a t, o sistema lá em cima vai ficar 3. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar só o y e z e já vou passar a parte que não tem y e z para o lado direito. Então, vai ficar y menos 3z igual a 5 menos 3t. Né, eu já chamei x de t e passei para o lado direito. Mesma coisa embaixo. Menos y menos z igual a 3 menos t. Resolvendo esse sistema da mesma forma, né, eu somo as equações, e aí eu vou encontrar aqui menos 4z é igual a 5 mais 3, 8, menos 3t menos t, menos 4t. Portanto, z é igual a menos 2 mais t. Então, está aqui a parte referente ao z lá das equações paramétricas. A parte do x está aqui. Só falta a parte do y. Como é que eu encontro a parte do y? Pega essa parte do z e joga em qualquer uma das equações. Então, a gente vai ficar com menos y menos 2 mais t igual a 3 menos t. Então, passa o y para lá, passa o que está do lado direito para o lado esquerdo, faz a continha, isola o y só, né? Não tem nada demais. A gente chega que y é igual a... deixa eu ver, 2 menos 3 menos 1 e menos t mais t igual a 0. Então, fica menos 1 só. O menos t do lado esquerdo cancela com menos t do lado direito. E aí, acabou-se. Então, aqui as equações paramétricas da interseção. São elas x igual a t, y igual a menos 1 e z igual a menos 2 mais t. E perceba a similaridade com a que a gente encontrou antes, né? Ela pode ter o vetor diretor diferente, né? Eu acho que até o ponto é diferente. Não, acabou que o ponto ficou o mesmo. O vetor diretor já ficou diferente, ficou mais simplificado, mas por uma mera, como é que se diz? Uma mera coincidência. Podia ter ficado totalmente diferente. Tá? Olha, errar faz parte de aprender, então não é um problema errar, pelo amor de Deus. Vocês ficam achando ruim porque erra as coisas, mas se não errar, você não sabe como é que faz errado. Você não chega no certo. Pronto? Entenderam direitinho os dois métodos? Não existe um mais certo que o outro. Existe um que faz menos conta, se você tiver com mais familiaridade, e outro que não. O importante é praticar, é fazer exercício relacionado a isso, não só o da lista que eu vou colocar daqui a pouco, mas também do livro, procurar uns exercícios relacionados. Tá? E para finalizar, só falta analisar o caso em que os vetores normais dos planos são paralelos. Tá? Se os vetores normais dos planos são paralelos, então a gente sabe que existe um lambda, tal que N1 é lambda N2, e aí, como é que ficam os coeficientes, né? Os coeficientes vão estar relacionados também por essa relação. Significa que A1 é lambda A2, B1 é lambda B2, e C1 é lambda C2. E aí, agora, se eu substituir no sistema, o sistema vai ficar bem bonitinho. Vai ficar lambda A2 x mais lambda B2 y mais lambda C2 z mais D1 igual a 0. E a segunda equação, A2x mais B2y mais C2z mais D2 igual a 0. Se eu multiplicar agora a equação de baixo, deixa eu ver se eu multiplico de baixo por lambda. Não, eu vou fazer o seguinte,
eu vou dividir a equação de cima por lambda agora. Se eu dividir a equação de cima por lambda, veja como é que vai ficar a equação. Quando eu dividir, aí em cima vai ficar A2x mais B2y mais C2e. E aí esse D1 eu vou dividir por lambda também e passar para o lado direito. Então vai ficar vai ficar igual a menos D1 sobre lambda. E a equação de baixo, A2x mais B2y mais C2e igual a menos D2. E aí o sistema ficou assim. E aí você percebe claramente que o lado direito das duas equações ficaram iguais, né? A única coisa que pode dar diferente é o lado direito. E aí o que é que você pode concluir acerca da solução do sistema? Tá? O que você pode concluir é que se D1 e D2 seguirem a mesma relação, se D1 for igual a lambda D2, então é porque, na prática, essas duas equações eram as mesmas. A única diferença é que a primeira era de baixo multiplicado por lambda, ou o contrário, né? Então, elas são equações do mesmo plano. Então, o conjunto de solução do sistema é, na verdade, o conjunto de solução de uma das equações só, porque elas são a equação do mesmo plano. Então, o conjunto de solução do sistema é o conjunto de solução da equação A2x mais B2y mais C2e mais D2. Portanto, a interseção entre π1 e π2 é exatamente o plano π2, que no fim das contas também é o plano π1, e por conta disso, os planos são paralelos, coincidentes. Tá? Mas, se porventura das circunstâncias D1 for diferente de lambda D2, aí a gente tem um problema. Por quê? Porque A2x mais B2y mais C2e está dando igual a D1 sobre lambda. Ao mesmo tempo, A2x mais B2y mais C2e está dando igual a D2, que são valores diferentes. Então, isso significa que não vai existir x, y e z que satisfaçam as duas equações ao mesmo tempo. Ou seja, o conjunto solução do sistema, né, a interseção entre os planos, vai ser o conjunto vazio. Ou seja, os planos são paralelos distintos. Tá? Mas, em todo caso, independente de qual caso você está falando, do caso de serem paralelos distintos ou paralelos coincidentes, é fácil calcular a distância. Por quê? Porque todo ponto de um plano está à mesma distância do outro plano. Então, se eu quero calcular a distância de π1 para π2, quando eles são planos paralelos, sendo eles coincidentes ou distintos, basta eu calcular a distância de π1 até π2, basta eu calcular a distância de um ponto de π1 até π2. Por quê? Porque a distância de π1 a π2, a distância de todo ponto de π1 até π2 é sempre a mesma. E aí, resolve o nosso problema. Então, essa distância aqui, que é que a gente procura, ela é a mesma, independente do ponto que você esteja escolhendo. Portanto, essa distância você pode pegar qualquer um e calcular a distância. Tá? E aí eu não fiz um exemplo não, eu vou deixar um exemplo na lista para vocês fazerem dessa parte, e vou botar uma questão que envolve encontrar uma fórmula para essa parte, que não é muito útil, só dá para aplicar em alguns casos, mas de todo modo é uma fórmula, e por hoje é só isso.